a todas e a todos. É com grande alegria que a equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda está aqui nesta manhã, um tanto friorenta, para conviver com os nossos irmãos de Fernandópolis e cercanias. Já disse, muito a propósito, o representante da USE, que o atendimento fraterno no Centro Espírita é uma porta de acesso para ouvir, orientar a todos que buscam esta atividade doutrinária para encontrar motivação desses atendidos de resolverem os seus problemas por decisões pessoais. Muito importante que fixemos a nossa ideia de que o Espiritismo não tem fórmulas mágicas para resolver o problema daqueles que vivem no trânsito da sua reencarnação na face da Terra. O Espiritismo nos dá as diretrizes a serem seguidas. Agora, é cada um procurar seguir os seus postulados e praticá-los na sua vida cotidiana. Como é natural, para poder ajudar, é preciso saber ouvir. E isto é um ponto fundamental dentro da lei da comunicação humana na face da Terra. Portanto, o trabalhador que se dispõe a essa atividade no Centro Espírita de atendente fraterno, ele tem que adquirir esta aptidão de saber ouvir, porque nós somos aqui no Ocidente uma cultura que falamos demais e não temos o cuidado de diminuir os nossos pensamentos para ouvir as pessoas com quem nós nos relacionamos. Por isto, é importantíssimo esse detalhe de que o atendente fraterno tem que disciplinar a sua vida mental para que ele escute com atenção o problema daquele que vem em busca de encontrar uma orientação espírita para a sua problemática. Por isto é que o grande estudioso da comunicação humana escreveu um livro que ele chama Técnica de Comunicação Humana. E o primeiro ponto que ele aborda, para se saber ouvir, é preciso renunciar a falar. Então, o atendente fraterno tem que realmente adquirir esta capacidade para ouvir com atenção o problema narrado pelo atendido. É por esta razão que estamos iniciando, nesse momento, esse problema que é muito comum aqui na face da Terra. Nós ainda precisamos nos adaptarmos. Quando nós fizemos o primeiro curso, que os três se candidataram lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, Mansão do Caminho, nós fomos coordenados por uma médica homeopata. A direção da casa escolheu essa médica, não é pela sua posição profissional, não, é porque a homeopatia, principalmente antigamente, tinha esta prioridade da pessoa que era médica homeopata de ouvir a narrativa dos problemas de saúde da pessoa. Então, ela fez uma atitude muito importante para nos chamar a atenção. Nos deu uma pauta, uma lauda de papel, e pediu que nós ali colocasse os requisitos para um atendente fraterno.
E os 40 candidatos começaram a escrever. Depois ela pediu delicadamente: agora vamos ler o que vocês escreveram. Para concluir, nenhum de nós, em virtude do que a gente exigia para ser atendente fraterno, tinha condição de ser um atendente fraterno. Mas nós éramos perfeccionistas, como é natural na personalidade humana. Depois nós descobrimos que podemos adquirir aquilo que é necessário para o desempenho no centro espírita, em qualquer função que nós nos predisponhamos a colocar a benefício dos nossos semelhantes. Então, escolhemos, para iniciar, consultar os nossos benfeitores espirituais. E eles imediatamente nos ofereceram esse conteúdo que aí está, que nós demos o nome de saber ouvir. Então, diz o espírito Marco Prisco, pela mediunidade psicográfica de Divaldo Franco, no livro Legado Kardeciano, que aprenda a ouvir, escutar para ajudar, para socorrer, é, na realidade, uma valiosa oportunidade para favorecer as pessoas que estão ali narrando o seu problema, com a finalidade de encontrar uma construção de ajuda, que é a finalidade do atendimento fraterno, com o sentido de encontrar uma predisposição do atendido a fim de que ele possa tomar uma decisão acertada à luz do Espiritismo para ele próprio resolver o seu problema, porque esta é a finalidade da doutrina espírita. Jesus é o primeiro atendente fraterno que nos dá lições preciosas, porque ele nunca se negava a ouvir aqueles que o buscavam em privacidade para ouvir a sua orientação. Ele é um exemplo muito importante para a nossa vida. Primeiro, porque ele sabia ouvir. Depois, porque ele sabia falar. Os que lhe ouviam diziam naquela época: ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala. Por quê? Porque ele falava com o coração. O atendente fraterno, na hora de orientar o atendido, tem que colocar os seus sentimentos íntimos, nobres, para que o outro ouça com atenção aquilo que é importante para que ele próprio tome as suas próprias deliberações. E é justamente este momento introdutório que nós queremos que vocês registrem nas suas mentes, fazendo um treinamento inicial a respeito do que vão ouvir daqui por diante sobre atendimento fraterno na casa espírita. Por isto, é muito importante que o trabalhador espírita se prepare. Joana nos diz: estuda e estuda-te. São dois pontos primordiais para todo trabalhador do espiritismo no centro espírita. Bom dia. Nosso abraço de amizade. Dizer da nossa satisfação, mais do que satisfação, nosso contentamento em estarmos conhecendo vocês. É sempre uma oportunidade abençoada quando nós dilatamos os laços da afetividade para
compreendermos e constatarmos essa realidade teórica para cada um de nós, que somos uma única família. A família espírita, mas nós poderíamos dizer mais, somos uma única família, a família das almas que estamos jornadeando em torno da amorosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu para nos conduzirmos nessa rota de crescimento, de evolução. Naturalmente, ouvindo José Ferraz, o nosso companheiro, vocês também leram o conteúdo da sua apresentação inicial. O saber ouvir, que foi acompanhado na leitura por todos vocês. Mas nós estamos na proposta de fazer o atendimento fraterno na casa espírita, de uma forma estruturada, organizada. A gente faz o atendimento fraterno em todos os lugares que a gente convive. Onde deveremos fazer? Em toda a oportunidade. Fazemos no lar, com os nossos filhos, com o nosso esposo, com os nossos companheiros. Temos a oportunidade de escutar em todos os instantes. E não deveremos nunca perder a oportunidade que a vida nos oferece de passar conhecimento, passar experiências. Daí a importância de todo espírita se conscientizar de que ser espírita envolve uma obrigação, quase que com a vida, de passar informações. Todos somos modelos. Modelos porque aprendemos coisas, modelos também porque vivenciamos experiências, boas ou ruins, e as experiências ruins nos ensinaram muitas coisas. Então, deveremos sempre estar com essa disposição em nossa alma de nos informar, de aprender, de estudar, para esclarecer, para ajudar as criaturas humanas. Então, isso é fundamental. Onde? Em qualquer lugar. Na casa espírita, nós, quando temos companheiros que chegam, somos, por imposição da nossa própria obrigação moral, somos levados a orientar as pessoas. Mas é bom que na casa espírita tenha aquele espaço próprio, adequado, para que as pessoas venham receber as informações espíritas. Porque quando as pessoas chegam na casa espírita, eles têm a postura de visitante. A primeira vez, os primeiros contatos, é a busca da constatação. O que é o espiritismo? Então, a gente vem como visitante. Na medida em que a gente aprofunda laços na casa espírita, a gente passa à condição de adeptos. Nós somos adeptos da doutrina. Depois, a gente muda o nosso perfil e passamos a ser trabalhadores da casa espírita. Nesse trânsito entre a condição de adeptos para a condição de trabalhadores, nós precisamos, e todos temos a necessidade, de abrir o coração, relatar as nossas dificuldades, relatar os nossos conflitos, e aí precisamos de buscar um espaço. O espaço inicial da casa espírita é este salão aqui, o salão das atividades de exposição doutrinária. É como se fosse uma psicoterapia de grupo. A gente ouve, interioriza a informação, processa os esclarecimentos e vai gradualmente colocando aquilo como roteiro de nossa vida,
quando nós constatamos a excelência da informação e do aprendizado espírita. Mas surge uma necessidade imediata. Precisamos ter um espaço de contar as nossas experiências, de pedir uma orientação, de desabafar com relação aos nossos conflitos. E esse espaço da reunião doutrinária, ele fica inadequado para isso. É preciso um pouco mais de intimidade, de relacionamento a dois. E é preciso que a Casa Espírita possa dispor, além da psicoterapia de grupo, que é a reunião de exposição doutrinária, a psicoterapia individual. Então, eu vou ao atendimento fraterno para ouvir alguém que é mais experiente, ouvir alguém que já amealhou um pouco mais de informação e de conhecimento. É aquele companheiro que eu vou relatar os meus problemas. Então, quando que nós vamos precisar isso? Exatamente nessa fase. Eu preciso agora de uma realização individual com alguém. Eu preciso trocar experiências. Eu preciso ouvir um companheiro mais experimentado. Então, a Casa Espírita precisa ter isso organizado. Por quê? Porque, senão, às vezes, a gente vai conversar com alguém que não tem a qualificação própria. E, às vezes, eu quero conversar com alguém e vou receber orientação de uma pessoa que talvez esteja interessado em passar conteúdos de experiência pessoal apenas e não o conteúdo da doutrina. Então, o espaço do atendimento fraterno é um espaço de maior responsabilidade, é um espaço que envolve uma técnica própria para fazer essa exposição das nossas dificuldades. Por quê? Porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos conflitos, todos nós temos necessidade de comunhão espiritual com o outro, com aquele que vai ser o nosso irmão de trajetória íntima. Então, dois grandes problemas estão diante de nós, da vida de todos nós que vivemos ainda nessa condição de passageiro dessa bólide que é a Terra, que é um planeta de expiação e de provas. Então, nós temos os nossos problemas de personalidade. Quais são os problemas de personalidade? Conflitos, timidez, o medo. O medo é um problema, é uma emoção que nos acompanha há muito tempo, desde os estágios primitivos da nossa trajetória dentro do planeta. Viciações, fobias, neuroses. Às vezes nós temos tudo isso. E quando nós passamos a superar os nossos problemas, a humanidade está sobrecarregada. Então, o Centro Espírita é aquele espaço onde as pessoas vêm em busca de consolo, em busca de esperança, em busca de encontrar diretrizes. E é preciso que o atendente fraterno, que é a figura que na Casa Espírita está credenciada, autorizada pela diretoria, por todos nós que compomos o Centro Espírita, ele desenvolveu algum aprendizado, alguma experiência, alguma técnica para ajudar as pessoas a superar essas dificuldades. Os problemas de personalidade nos acompanham em toda a encarnação. O conjunto de aspectos que compõem a criatura humana, a vontade, os sentimentos, as experiências definem a nossa personalidade. Então, a personalidade é própria de cada um, mas no estresse da própria vida, no esforço de superar
os problemas, às vezes a personalidade se desestrutura. As tensões que nós vivenciamos no mundo, às vezes, desorganiza a nossa personalidade e a pessoa vai precisar de uma ajuda. E a casa espírita, a formação religiosa da casa espírita, vai dar esses primeiros fundamentos de apoio à pessoa que chega. Quando extrapola a compreensão da casa espírita, a casa espírita também está aparelhada para encaminhar para um profissional de ajuda, para um psicólogo. Quando a gente sentir que o problema vai além da nossa capacidade de ajudar, vai além daquela superficialidade da vida comum de todos nós, e a pessoa precisa de uma ajuda profissional, a gente orienta um psicólogo, um psiquiatra, porque nós todos precisamos de ajuda em algum momento da nossa própria vida. Mas o outro lado do problema são os sofrimentos provacionais. Nós sabemos que vivemos o quê? Num planeta de expiação e de provas. Então, todos nós, todas as criaturas que vivenciam na Terra, passam por provas. O atendente fraterno é aquela pessoa que já tem uma equação definida da vida. Ele aprendeu a se ajudar. Quando a gente aprende a se ajudar, a gente pode se capacitar para ajudar os outros a também aprenderem com a vida e passarem a ser ajudadores. Então, as grandes perdas que acontecem, a perda de um ente querido, a pessoa gostaria de desabafar com alguém. A perda do emprego, a perda do controle do processo direcional da própria família. Grandes perdas, muitas vezes, acontecem na nossa vida. Dificuldades afetivas. É muito difícil, num planeta de expiação e de provas, com todo o acervo de experiências comprometedoras do nosso passado, às vezes, a vida afetiva nossa na Terra é muito tumultuada. Grande parte, talvez 70%, 80% dos problemas que chegam no atendimento fraterno são problemas afetivos, dificuldades no relacionamento. Pai, filho, marido, esposa, chefe, empregado, esse relacionamento é muito conflitivo e, às vezes, deságua na casa espírita e precisamos ter uma palavra amiga, uma diretriz de segurança, oferecer à pessoa uma reflexão. Naturalmente, é a própria pessoa que, recebendo aquela reflexão, aquele processo de esclarecimento, vai resolver os seus próprios problemas. As pessoas, às vezes, vêm com um enfoque na casa espírita equivocado, e nós deveremos ter sempre o cuidado de orientar de uma forma certa. Qual é o enfoque que a pessoa normalmente traz na casa espírita? Eu vou encontrar um lugar, ali é um lugar onde eu vou depositar os meus problemas. E a gente tem que capacitar as pessoas para compreender que nenhuma religião, em nenhum lugar, a gente vai deixar a nossa carga de problemas e de responsabilidade. A gente tem que ensinar as pessoas a se fortalecerem, a se capacitarem para eles mesmos resolver os seus problemas, porque ninguém resolve os problemas de ninguém. Os nossos guias não resolvem os nossos problemas, porque se eles tirassem a carga dos nossos problemas,
nós ficaríamos como autômatos, como pessoas completamente incapazes de avançar, de evoluir. O que a doutrina espírita nos mostra é que vai nos capacitar para nós resolvermos os nossos problemas. Doenças graves. Quem não tem uma doença grave que não precisa de dois ouvidos amigos para a consolação, para uma palavra de esclarecimento, de apoio, incapacidade de ajudar. Muitos vêm à casa espírita, eu não consigo resolver o problema do meu filho. Me ajude a encontrar uma saída, um esclarecimento. Eu não sou capaz, eu não estou dando conta de tanta aflição na minha vida. Então, e as obsessões. Obsessões é um problema universal, mas nós devemos ter muito cuidado para não ficar taxando a pessoa de obsidiado. A gente diz, você tem obsessão. Nunca deveremos dizer isso a ninguém. Ainda que fique evidenciado que a pessoa tenha um processo obsessivo, a gente precisa levar a própria pessoa à compreensão do seu problema. Ele entra na casa espírita, a gente ajuda, a gente vai orientando, e ele vai percebendo que a obsessão é algo que ronda todas as criaturas na face da Terra. É um desafio permanente. Nós estamos sempre entre uma boa orientação do nosso anjo guardião, dos espíritos que nos amam, e o interesse nefando das entidades perturbadoras que querem engrossar as fileiras daqueles que caminham na diretriz do ódio, na diretriz da vingança, na diretriz da desestruturação social para transformar esse mundo num caos. Então, essa luta é permanente e nós deveremos avançar na construção do bem para manter a nossa rigidez mental, moral, emocional. E a pessoa vai compreender que avançar na evolução é sempre fixar a nossa mente no bem, para evitar que, de uma hora para outra, desestruturemos a nossa compreensão e caiamos nas tentativas do erro, nas tentativas das influências perturbadoras. Mas se alguém chegar dizendo assim para nós, eu sei, já me disseram, eu constatei que eu estou obsidiado, a gente vai dizer imediatamente para ele, então está na hora de se desobsidiar. Se você considera-se obsidiado, nós vamos lhe ensinar uma forma de se autodesobsidiar. E vamos oferecer os recursos da Casa Espírita para você se fortalecer, para você estar sempre feliz, alegre, na condição de trabalhador da causa da evolução. Bom dia a todos. Sintam-se todos e todas abraçados com o calor do Nordeste. Então agora nós vamos... Se bem que quando chegamos em São José do Rio Preto, estava 34 graus, né? Qualidades humanas. Como viram aqui na exposição de José, para iniciar, todo mundo escreveu uma porção de coisas que devia
e que, no fim, ninguém se qualificou por aquilo que ele escreveu. Mas nós estamos no processo de ir nos qualificando, gente. A doutrina espírita tem um potencial imenso para podermos fazer esse trabalho enorme de transformação. Claro que vai necessitar muito de esforço. Pensamento, sentimento e vontade são os 3 atributos da alma. E nós temos todos eles. Então, por pensar, começa pelo pensar bem. Na hora que chegar um pensamento ruim, a gente elimina ele, vai aos poucos, eliminando, para pensar no bem. Porque pensando no bem, os nossos adversários, que todos temos, não conseguem se aproximar pela vibração nossa, porque nós estamos pensando no bem, e a nossa vibração de quem pensa no bem está sempre acima. E principalmente em comunicação com o nosso benfeitor, com o nosso guia espiritual que todos temos. Então, a partir daí, nós vamos nos esforçando para caminhar com segurança nessa direção e poder transformar a nossa moral em sadia, porque ninguém ainda, no nosso estágio evolutivo, pode jactar-se de que tem uma moral já plena. Poucos conseguem isso. Mas trabalhar para conseguir. Outra coisa que é muito importante nessa questão do atendente fraterno é ter a possibilidade de autoestima, reconhecer a sua personalidade, a sua vida, os seus erros principalmente, porque quando reconhecemos nossos erros, estamos capacitados para aliviar esses erros, eliminá-los de nossa existência. Porque eles ficam gravados em nós e a gente vai... E por preguiça mental, a gente vai permitindo que eles permaneçam. A obrigação nossa é nos esforçar para eliminar e tirar de nós essa dificuldade para a nossa autoestima se elevar. É muito bom o atendente. Já pensou chegar para uma pessoa, contar o seu problema e ele dizer, eu também passo por isso. É horrível. É horrível. Então, a autoestima do atendente fraterno tem uma importância muito grande. E nós os espíritas, não temos razão para não ter autoestima. Porque é uma doutrina que nos eleva, que nos mostra caminhos, que nos dá direcionamento e que nos leva a conquistar a nossa própria autoestima. Saber ajudar-se é outra questão que é muito importante para o atendente fraterno. Ele já sabia ajudar-se. Chegou a dificuldade nele, a provação, chegou aquilo que ele não esperava, porque nós nunca esperamos as provações, as coisas ruins, a gente sempre espera as coisas boas, mas como nós temos um passado, e esse passado pesa em nós, chega momento que a dificuldade chega. Como provação, ótimo. Então, foi permitido aquela dificuldade, porque já sabe, para ver se nós já podemos passar de ano. Nós não fazemos prova para passar no curso, nossa. Na vida é assim também. Então, o saber ajudar-se tem uma importância muito grande na vida do atendente fraterno. Hábito do estudo e da oração. Essa é outra questão que está em nós. Não estudamos porque temos preguiça de abrir um livro, estudar, a não ser quando é um romance que a gente se empolga com ele. Mas na doutrina espírita tem muitos romances bons e que dá ensinamentos.
Mas cabe também a hora de pegar o livro dos Espíritos, questão por questão, e traduzindo para nós em miúdo, o que é que ele quis dizer, a resposta dos Espíritos, por que nós estamos engajados naquela coisa. O estudo é muito bom para podermos construir a nossa vida. E a oração, todos sabemos que é aquilo que nos eleva, que nos tira daquela situação que nos encontramos. Porque quantos de nós dias amanhece que se pudesse nem levantava da cama? Aparece tanta dificuldade durante a noite, tanta coisa que a gente não desejava, tanta companhia que se apresenta, e de manhã a gente amanhece sem condição. Mas se pararmos para orar, e orar bem, com a mente voltada para Jesus, e o nosso guia espiritual, para ele se aproximar mais de nós, aí a coisa muda de feição. Então, o hábito da oração tem importância muito grande em todos nós. Equilíbrio emocional. Quando estamos numa festa, num aniversário, nós estamos mais alegres do que o aniversariante. Quando estamos no enterro, choramos mais do que o dono do defunto. Essa disfunção mostra que nós não estamos com o nosso equilíbrio emocional muito ativo. Deveremos nos esforçar para ter esse equilíbrio. E a nossa saúde também tem que estar em dias. Quer dizer, são mesmo, mas com a saúde controlada, né? A gente ter aquela possibilidade de dizer, eu estou bem. Porque a pior coisa que existe na vida nossa é estar sob cuidados médicos. Porque aí o cuidado médico é muito remédio que a gente toma. Mas faz bem à saúde. E é bom que nós estejamos em dia com as nossas coisas físicas. Bom repertório de conhecimento. Principalmente da doutrina espírita. Porque nós, o atendente fraterno, não pode dar informações que não sejam da doutrina espírita. Não podemos. E é horrível quando diz, isso também eu já passei. Não podemos. As informações que deveremos passar é realmente da doutrina espírita, porque tem um manancial imenso de possibilidade de que a pessoa, seguindo aqueles ensinamentos, e principalmente o Evangelho de Jesus, com seus ensinamentos, com seu repertório, dá condições a cada um de nós de podermos lançar para o outro, para que ele, seguindo, se liberte da sua problemática. Então, meus irmãos, façamos em nós, primeiramente, modulando o nosso pensamento para coisas boas. Para isso, não devemos ouvir o noticiário de televisão. Porque só traz coisa ruim, só traz lixo. Dificilmente você vê uma notícia boa. Morreu fulano lá do outro lado do mundo. Eles dão a notícia. Mas não diz que do outro lado do mundo tem pessoas cuidando de pessoas, pessoas cuidando da vida, mostrando caminhos bons. Então, na hora daquelas informações, nós façamos outra coisa. Vamos pegar um livro e ler. Na hora da novela, né? Se a novela for boa, a gente deleita-se lá, porque aí dá para a nossa mente para a gente começar a ter uma vida mais normal. Nós falamos no início
primeiro slide que apresentamos, da experiência que nós vivenciamos no nosso momento relacionado com o atendimento fraterno, que nós próprios tínhamos, por intuição, a ideia de que era um trabalho de muita responsabilidade. Por isso, nós colocamos uma série de requisitos que os 40 candidatos ainda não tinham adquirido. Mas isso não implica que os que ali estavam predispostos a seguir e adiante para funcionar como um atendente fraterno devesse desistir. Nós não desistimos. Pelo contrário, aquilo que nós colocamos na pauta de papel, nós descobrimos que nós poderíamos realmente conquistar. E nos lembrávamos de que Jesus já nos tinha dito: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Então, isso nos motivou muito. Por isso, nós começamos, então, a pesquisar. Buscamos o auxílio de várias fontes informativas, porque o nosso livro não tem somente as nossas experiências. Nós buscamos a experiência de Divaldo Franco, de Sueli Caldas, de Joana de Ângeles, de outros psicólogos da área compatível com esse trabalho, e colocamos tudo isso em letras grafadas para servir como fonte de informação para aqueles que quisessem estudar aquela coletânea de pesquisa a fim de se apresentar no momento adequado para cumprir com a tarefa do atendente fraterno. E realmente é um trabalho gratificante. Em primeiro lugar, o mais beneficiado é o atendente fraterno, muito mais do que os atendidos que o atendente tem a possibilidade de orientar. E isso nós estamos falando por experiência própria, porque nós dedicamos hoje uma grande parcela da nossa vida na Mansão do Caminho a atender as pessoas de poucas letras, pessoas simples, problematizadas, para aprender a amá-las. Porque o amor se aprende, não se conquista o amor sem esta convivência com o outro, sem sentir a presença do outro. Por isso, o atendente fraterno é uma pessoa que está numa posição privilegiada, porque ele escuta uma série de problemáticas, como eu escutei essa semana passada, uma senhora católica que buscou o atendimento fraterno da nossa casa, portadora de uma profunda depressão, que a estava levando a querer se suicidar. E ela era católica, devota de Nosso Senhor do Bonfim. E eu lhe disse: minha senhora, como a senhora, sendo uma devota de Senhor do Bonfim, a senhora sabe quem é Senhor do Bonfim? E ela não sabia. Eu digo: é Jesus Cristo. Se agarre com Jesus Cristo, ore, peça ajuda a Ele para tirar da sua mente essa ideia de suicídio, porque a sua depressão, se você se suicidar, vai ter uma amplitude que a senhora não sabe absolutamente o que vai sofrer. É melhor que a senhora sofra a depressão aqui e se liberte dela, porque depende da senhora. É um problema da sua alma, que nós nos ajudamos. Eu estou procurando lhe ajudar. A medicina, os profissionais podem lhe ajudar. A senhora está recebendo assistência profissional? Ela disse: estou. Então, continue, porque aí vai entrar em jogo o seu querer. Se a senhora ficar em uma posição de não se achar capaz de suplantar esta crise que a senhora está vivendo, aí a senhora fica numa situação muito desfavorável. Então, tenha bom ânimo.
A religião católica tem o Novo Testamento, leia o Novo Testamento, o que é que Jesus ensina lá? Porque nós somos religiosos, mas temos essa aversão de ler o que a doutrina que nós abraçamos nos ensina. Esse é o grande mal, porque todas as religiões, e disse a ela, todas as religiões têm por finalidade voltar, que nós nos liguemos ao Criador. E nós não podemos, com gestos translocados, tentar nos ligar ao Pai Celestial. Então, quando eu saí dali, eu era o maior beneficiado, porque eu tinha a oportunidade, com a inspiração dos bons espíritos, porque é um trabalho onde nós contamos com o contributo dos bons espíritos. O atendente fraterno que sintoniza com os bons espíritos, ele tem uma facilidade muito grande de orientar, de se expressar, de irradiar energias benéficas, porque aquilo é tudo um momento de relacionamento muito íntimo. Por isso é um instante interpessoal que o atendente fraterno bota para funcionar em virtude das suas conquistas pessoais. Não se coloca numa posição de superioridade, mas evita uma série de problemas e de fatores que dificultam a sua capacidade de ouvir. Podem ler quais são esses obstáculos. A gente tem que não se deixar influenciar psicologicamente pela indiferença, pela impaciência, pelo preconceito, pela preocupação, pela ansiedade. Reparem, o atendente fraterno é o primeiro que vai conquistar esses valores para poder ajudar. Portanto, a doutrina espírita nos dá perspectivas abençoadas, dando-nos o ensejo de realmente nós nos colocarmos numa posição favorável para uma tarefa dessa magnitude como é socorrer uma pessoa que está em vias de exterminar sua própria vida, vida que Deus nos deu e que somente Ele tem o direito de retirar. E muitas vezes, porque nos revoltamos, nos rebelamos, queremos fazer com que esses atos realmente muito prejudiciais, porque nós sabemos, os espíritas sabem, as obras de Ivone Pereira, nos mostrando o que é que sofre um suicida no mundo espiritual, é algo impossível de se transcrever. O maior problema do suicida é ele descobrir a sua frustração de que a vida não termina na sepultura e que, naquele momento, a sua consciência começa a funcionar como a sua julgadora. Porque o Espiritismo nos ensina de que não é Deus quem erige tribunais para nos julgar, que quem nos julga é a própria consciência individual. Por isso, ele colocou na consciência de cada um de nós a sua lei. Que lei é essa? A lei de amor. Não esqueçamos nunca dessa particularidade. Tudo que nós sofremos no nosso trânsito evolutivo é porque nós nos afastamos da lei de amor. Por isso, Jesus foi muito enfático, que vos ameis uns aos outros. Constantemente ele batia nessa tecla. E João Evangelista, na sua velhice, era uma frase que ele utilizava constantemente, que vos ameis uns aos outros. Isto é primordial, que deve ser sedimentado na consciência do espírita. Amai-vos, diz o Espírito de verdade, instruí-vos, eis o caminho da nossa libertação espiritual. Então, nos leva, inclusive, em certas circunstâncias, a conquistar uma possibilidade de amar sentindo o que o outro está sentindo. Veja a que ponto nós podemos realmente nos colocar durante a nossa vida na Terra, nesse processo evolutivo que todos nós empreendemos
para conquistar a verdadeira felicidade. O nosso destino, quem constrói, somos nós, não é Deus. Por isso, como Nilo disse muito a propósito, ele nos deu as ferramentas, o pensamento, o sentimento, a vontade e o direito de escolher o nosso destino. Portanto, o Espiritismo nos traz a capacidade, a capacitação de nós aprendermos a sentir compaixão pelo nosso semelhante. Nunca nos colocarmos numa posição que não seja sempre a da compaixão, tolerância. Qual é o nome da palavra caridade, como entendia Jesus, está lá no Livro dos Espíritos? Bondade para todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A maior terapia que nós podemos colocar em pauta na nossa vida é o perdão. Aquele que perdoa, adquire paz. Aquele que é perdoado tem o ensejo de se recompor diante da sua própria consciência. Então, o atendente fraterno tem que ser alguém que realmente empreenda essa grande viagem para dentro de si mesmo, para descobrir ali o reino de Deus, como nos ensinou Jesus Cristo, que não está ali, adiante, acolá, está dentro de nós. Vejamos, pois, vale a pena ser um atendente fraterno. E é uma tarefa que realmente nos leva a um entusiasmo capaz de, muitas vezes, nós nos surpreendermos. Portanto, ter esse sentimento de compaixão, viver fraternalmente com todos, somos todos filhos do mesmo Deus, não importa absolutamente crença religiosa, somos irmãos, não podemos escapar dessa verdade que o Espiritismo está constantemente nos chamando a atenção. Fazer o exercício da bondade no dia a dia, cotidianamente. Se não encontrar uma oportunidade para ser bondoso, invente, porque é isso que nós precisamos. Depois, estar sempre aberto, acolhedor, para esclarecer, como João nos falou, no nosso lar, no trabalho, no transporte, na via pública, porque essa é a função do Espiritismo, dar-nos a oportunidade de praticar o exemplo que a doutrina nos ensina. Então, o verdadeiro espírita está sempre exemplificando, porque isso é de fundamental importância para a nossa vida aqui na Terra. Portanto, espíritas, unamo-nos, demos-nos as mãos nessa tarefa grandiosa, numa casa como essa, que é a casa de amor, de luz, de iluminação, de consciência. Juntos trabalhemos. Não fiquemos só a escutar, como muitas pessoas ficam, às vezes, se depreciando, quando são convidadas para qualquer tarefa. Quem sou eu? Nilo falou muito bem. Isso é uma baixa falta de autoestima. Nós temos valor e um sentimento pessoal de que realmente fomos herdeiros de Deus. Temos esse momento muito importante na nossa vida. Por isso é que convocamos a direção dessa casa para fazer um cursozinho a respeito do atendimento fraterno. A obra está aí. É uma obra que realmente nos traz todas as oportunidades de nos prepararmos para acolher a pessoa que vem em busca da casa espírita. Não é somente dizer à pessoa, você precisa estudar, não. A gente tem que primeiro acolher, tem que tirar, de alguma forma, a pessoa daquela situação de dificuldade. Nós vamos demonstrar as fases do atendimento fraterno para que nós fiquemos conhecendo como podemos fazê-lo com eficácia, para que mantenha dentro da mente do atendido esse ensejo. Você pode superar o seu problema, porque todos os nossos problemas, ensina-nos o Espiritismo, são do espírito imortal. Nós sabemos disso,
que nós trazemos de outras vidas e que não mudamos de atitude na vida presente e o problema torna a aparecer. Não é castigo, não é punição, como as religiões tradicionais criaram. É a oportunidade de recompor a própria vida por uma atitude de ordem pessoal. Nós estamos dando um roteiro, não é? Vocês estão vendo que a atividade do atendimento fraterno é de suma importância na casa espírita. Vocês estão percebendo que é uma tarefa de grande alcance de responsabilidade. Não é tarefa, vamos dizer assim, para iniciantes. É tarefa para espíritas que já tenham um grande conhecimento da doutrina espírita. Vamos relacionar rapidamente o que a gente está chamando de requisitos doutrinários. Vocês viram aí as habilidades psicológicas que o atendente fraterno precisa ter. E de doutrina espírita, o que é que ele precisa ter conquistado? Conhecimento da doutrina espírita. Na entrevista que Divaldo faz e que nós apresentamos no capítulo 1 da obra, ele diz isso mesmo. José perguntou a ele o que é que precisa ter o atendente fraterno. Ele diz conhecimento da doutrina espírita. Mas ele coloca um adjetivo, conhecimento amplo. Nós até tiramos aí, mas acho que nós vamos botar. Vocês estão vendo aí, conhecimento da doutrina espírita, Divaldo colocou conhecimento amplo. Decorem essa palavra, amplo. É preciso. Então, o que seria um conhecimento amplo? O que é que eu entendo que a pessoa precisa ter? Deve ter estudado, lido, mas não apenas lido. Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Toda a obra da codificação, isso é fundamental. O atendente fraterno não pode ter deixado de ter estudado todos os livros da codificação. O Pentateuco é uma obrigação do trabalhador espírita ter lido, relido, se tiver tido a oportunidade na casa de estudar, em grupo, estudado, senão deve ter estudado pessoalmente. Mas eu acho que isso é insuficiente. É preciso que ele tenha lido, por exemplo, não digo toda a obra de André Luiz, porque tem livros que eu já li, mas não entendi direito, por exemplo. Mecanismo da mediunidade. Eu não tenho um conhecimento de física suficiente para alcançar aquele livro. Então, podem tirar o mecanismo da mediunidade. Evolução entre dois mundos, pode tirar também, que eu li e não entendi tudo daquele livro. Mas os romances nos domínios da mediunidade, é fabuloso, há alcance de todos nos domínios da mediunidade. A Terra e o Céu, Missionários da Luz. E quem não leu, perdeu uma grande oportunidade de aumentar o seu grau de felicidade. Aqueles livros nos dão uma felicidade de ler. Então, esse amplo, passando pela codificação, os romances e os livros de Manuel Filomeno de Miranda são maravilhosos, dão um conhecimento muito grande da doutrina espírita. Mas eu não vou estabelecer parâmetro para vocês, não. É a diretoria da casa aqui que vai determinar o que é amplo conhecimento aqui. Eu tenho critério para mim mesmo. Familiaridade com o Evangelho.
Olha, não é conhecer o Evangelho. Quando a gente diz familiaridade, significa um grau a mais. É o conhecer do Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo já está incluído na codificação. Então, vocês leem o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, se puder ler mais, é muito bom ler o Novo Testamento, é maravilhoso. Nesse particular, os protestantes são mais hábeis do que a gente. Eles não dispensam que nenhum trabalhador lá da igreja dele conheça todos os evangelhos sinóticos, o Evangelho de João, os Atos dos Apóstolos. Se puder ler, é maravilhoso ler todo esse conteúdo. Mas familiaridade é mais do que ler, é mais do que estudar. É pautar a nossa vida dentro daquilo que o Evangelho sinaliza. Quando a gente tiver uma conduta, alguma coisa, um desafio. Eu li uma vez um livro que eu achei maravilhoso. Em seus passos, que fazia Jesus? Era uma proposta dentro de uma igreja protestante. Chegou um mendigo, necessitado, e estava todo mundo ali farto de conhecimentos das letras bíblicas, e ali não tiveram uma capacidade de acolher um necessitado que veio lhe pedir ajuda. Foi completamente desatenção total. E aí eles fizeram um trato entre eles, que todos eles iam passar um período da sua vida, ou toda a vida, fazendo essa pesquisa. Em seus passos, em meus passos, que faria Jesus? Então, é uma obra muito interessante, é uma obra antiga, se vocês tiverem oportunidade de ler. Então, todos tiveram grandes desafios. Tinha um industrial, e ele foi logo verificar se na fábrica dele, como é que ele deveria tratar os empregados. Estava tudo bem lá. Aí ele verificou muita coisa para corrigir. Muita coisa a corrigir a alimentação, corrigir algumas coisas dentro da fábrica, porque ele se sentiu obrigado a verificar. Se Jesus fosse um empresário, se Jesus fosse ele, o que é que ele tinha que fazer? Eu acho que eles não demoraram muito, eles desmancharam o trato algum tempo depois, porque é muito difícil a gente viver o que Jesus viveu totalmente em nossas vidas. Mas familiaridade significa isso, a gente refletir sempre a conduta de acordo com a conduta evangélica. E significa conhecer e significa autoexaminar. Vivência prática da mediunidade. A gente acha que o atendente fraterno deve ter uma vivência prática. Significa dizer que deve estar engajado nas práticas mediúnicas da casa, ser participante. Um atendente fraterno que não conhece um transe mediúnico, nunca viu um espírito incorporar, nunca viu como não sabe como não sabe como é o processo dentro da mediunidade, ele, às vezes, vai enfrentar uma pessoa que está com um afloramento mediúnico, está com uma dificuldade de conviver com a sua mediunidade, ele não sabe nada daquilo, ele não tem nenhuma experiência daquilo, e ele fica um pouco sem ferramenta. É uma ferramenta para o atendente fraterno. Por isso que eu falei logo no início, o atendente fraterno não pode ser uma pessoa que não tenha uma grande vivência espírita. Não é trabalho para iniciante, é trabalho para pessoas que têm grande experiência. Não é discriminação. Tem gente que passa 40 anos no centro espírita e não avança muito, porque ele é de ficar ali sentado e não se envolve. Tem pessoas que chegam e, com 5 anos, com pouco tempo,
já está envolvido, já está engajado, a coisa bateu nele e provocou uma grande transformação, uma grande revolução. Também não é o tempo que vai definir essa coisa de a pessoa estar engajada, mais ou menos. Possuir noções de psicologia. Não é para ser psicólogo, não. Ele tem que saber algumas coisas, que nós temos um consciente, nós temos um inconsciente, que o inconsciente está constantemente colocando, trazendo à tona dentro da nossa consciência emoções, pensamentos. E a psicologia espírita é até mais abrangente, porque a gente sabe que esse inconsciente é todo o acervo do nosso passado espiritual que está dentro de cada um de nós. Então, saber um pouco dessas coisas para a gente melhorar a nossa capacidade de orientar. E aqui nós colocamos saber aplicar passes. Por que saber aplicar passes? Porque, às vezes, no ato de atender alguém pode desequilibrar-se. E a gente, dentro de um determinado cuidado, a gente precisa, às vezes, ajudar, socorrer, ali mesmo no atendimento fraterno. Na nossa casa, nós fazemos atendimento fraterno sempre vinculada às atividades de paz. É um conjunto de atividades. A gente faz uma prece, lê uma página, interpreta a mensagem diante do público que vem ali para o atendimento fraterno, e depois a gente aplica o passe individual em cada um, e aqueles que querem vão ser atendidas no atendimento fraterno, vão conversar com alguém. Os que não querem vierem apenas para o passe e a preparação do passe, retornam para as suas casas. Então, a aplicação de passes está vinculado ao atendimento fraterno. Então, essas são aquelas atividades que nós relacionamos como as aptidões, habilidades psicológicas e o conhecimento doutrinário, as habilidades doutrinárias que a pessoa precisa desenvolver para o próprio trabalho. Agora é o momento das perguntas e respostas por escrito sobre esse assunto que foi dado. Quem quiser fazer a pergunta, Quanto tempo deve ser o atendimento fraterno? 20 minutos. É um pouco mais, um pouco menos. Não é uma coisa muito demorada, como se estivéssemos num gabinete psicológico, no divã do psicólogo. É uma conversa fraterna. 20 minutos é um padrão adequado. não é uma conversa social, porque muitas vezes, inadvertidamente, o atendente fraterno se deixa envolver pela pessoa que começa a manter uma conversação social. Aí conta a sua vida num verdadeiro romance durante um tempo excessivo. O atendente tem que, delicadamente, preservar esse tempo, ouvir a pessoa de uma forma conveniente. Nós vamos mostrar as fases do atendimento e fazer com que esse tempo seja levado em consideração, porque isso nós verificamos na nossa casa, que tem pessoas que chegam e que aproveitam a oportunidade para contar a sua vida toda, a sua desventura,
o atendente tem que ter tato psicológico para dizer, não precisa você entrar em tantos detalhes. Eu já sei o centro do seu problema, agora você presta atenção que eu vou lhe orientar. Já houve necessidade de doutrinador em atendimento fraterno ou apenas o passe? Se acontecer alguém entrar em transe mediúnico, pede para reagir, porque no atendimento fraterno não é o momento adequado para isso. E aí pode aplicar um passe dispersivo para facilitar o desligamento mediúnico. Reaja e aplica o passe. Não doutrinar espírito no atendimento fraterno. Ali é lugar de atender o encarnado. O espírito vai ser atendido na reunião mediúnica. E, às vezes, as pessoas chegam acompanhadas, com pessoas com sensibilidade mediúnica, e o espírito fica ali retido na casa espírita para o dia posterior da reunião mediúnica, onde ele será atendido. Se for ir fazer visita na residência da pessoa que está doente, poderá ser aplicado o passe, claro. Agora, nunca vá fazer visita assim, sozinha. É necessário ir sempre acompanhada e que esteja uma pessoa da família presente. São cuidados que a gente tem que manter, principalmente nessa época de coisas que estão acontecendo, que a gente tem que se precatar desse estado. Então, pode aplicar o passe normalmente. Agora, se a pessoa tiver condições de ir ao centro, não se aplique passe em residência. Ela tem que se esforçar para ir ao centro, porque muitas vezes tem vergonha de ir ao centro e quer o passe em casa. Não façamos isso. Se estiver doente, não. Pode aplicar o passe. Como o espírita deve lidar com a dor de conhecer a verdade, a vontade do Cristo, mas ainda não se libertou de suas más tendências? Por que faço o mal que não quero e não o bem que quero? Exercitar a sua força de vontade, moralizando-se e amando. Somente há esse trânsito para se conseguir suplantar as nossas próprias imperfeições. Saber que a dor é um transitar para a vida mais adiante nos favorecer em muitas circunstâncias. Temos que tirar da nossa mente essa ideia de que o sofrimento, a dor, é um castigo divino, é uma punição. Absolutamente, o espírito não deve pensar dessa forma. O sofrimento, a dor, é uma advertência para que a própria pessoa reflita na sua maneira de proceder no transitar da sua vida cotidiana. Temos que aprender a refletir. Quando nos aparecer um sofrimento que não estava esperado, ou uma dor repentina, perguntemos-nos: que mensagem isso está me chamando a atenção? Refletir, é isso que o Espiritismo nos chama, para que a gente descubra que o problema está em cada um de per si. Não está absolutamente longe de nós suplantarmos, seja que verdade for. Se o indivíduo sabe que não consegue ainda suplantar o mal que é fruto das suas más inclinações, esforce-se mais, procure refletir mais, tenha maiores fiscalizações. Foi que Jesus ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em situações mais lastimáveis. É que nós, espíritas, muitas vezes nos esquecemos desses hábitos importantíssimos que temos que implantar na nossa vida.
Quando nós acordamos, o espírita, a primeira coisa que deve fazer é ler uma mensagem edificante, refletir. O que é que essa mensagem está me chamando a atenção? O que é que ela tem de conteúdo relativo à minha pessoa? Depois, orar. Orar, segundo Joana de Ângeles, é abrir a boca da alma. Não é orar simplesmente palavras. Abrir a boca e falar. Não, tem que abrir a boca da alma. Falar é levando o seu pensamento num grau de emotividade para atingir as fontes generosas da vida. É isso que o Espiritismo nos ensina. E nós só vamos conquistar se quisermos, como ensinou Jesus. No atendimento fraterno, o trabalhador da casa deverá estar sozinho ou, dependendo do caso, pode chamar o trabalhador. O atendimento é dois. O atendente e a pessoa. A porta deve ficar entreaberta, não pode ser trancada, não pode ser fechada, tem que ficar de uma maneira que estejamos no atendimento sós, mas que esteja aberta ao público, para evitar constrangimento e algumas coisas que podem acontecer. Mas não devemos ser a dois. Por que a dois? Se somos atendentes, estamos ali para atender. Se houver uma dificuldade extra, que extrapole as coisas, bom, aí não é só um, não, tem que vir aqueles que estão ali no atendimento nas outras salas. A necessidade do atendido saber que ele tem 20 minutos para falar, não. Isso é muito deselegante. Eu sou o João, eu sou fulano, aí o atendente diz, olha, saiba que você tem 20 minutos para falar. Aí acabou com o atendimento fraterno, já perdeu a qualidade. Então, há técnicas. A pessoa, às vezes, tem um rol imenso. A pessoa começa a dizer assim, eu tenho um monte de coisas para lhe contar. Aí o atendente já vai usando a técnica. Fale aquilo que é mais importante. Já deu um norte. Aí a pessoa começa a falar e muda de assunto. E aí demora naquele assunto, as pessoas dizem, eu já entendi. Alguma coisa mais lhe inquieta, isso eu já entendi. Então, vai colocando regras. E aí a pessoa não sente que está sendo constrangida, mas a pessoa vai canalizando de tal forma que, se a pessoa estiver falando muito, eu tenho algumas coisas muito importantes para lhe dizer. É um convite para se tornar um interlocutor da fala. Então, tem que ter certas habilidades. Ou então dizer assim, você chegou aqui na hora certa, a doutrina é muito importante, eu vou lhe apresentar algumas coisas da doutrina que vão lhe ajudar muito a visualizar o seu problema. Então, vai canalizando, e a pessoa se sente interessada em fomentar o diálogo. Então, tem técnicas para fazer isso, mas não pode dizer que tem 20 minutos para falar. Não. Uma pergunta que eu estou aqui em mãos, a pessoa quer saber como é feito o atendimento fraterno. É o segundo módulo que nós vamos apresentar as 4 fases do atendimento fraterno. A pessoa que fez a pergunta, por favor, preste atenção que vai ficar devidamente esclarecida. No caso do atendente fraterno, se identificar com a problemática do atendido, fala um pouco sobre isso. Na sua família tem um alcoólatra e o atendente não consegue ainda lidar com tal questão.
o atendente deve estar preparado para todas as situações. Se tem o caso da família que ele ainda não conseguiu resolver, não significa que ele não possa resolver o caso daquela pessoa. Oriente. Às vezes o familiar sente reação com o próprio familiar e não quer. Mas já aquela outra pessoa que o procurou não pode ter essa problemática, não. Ela vai orientar, vai mostrar os caminhos. Caso de alcoólatra, a casa deve ter os locais onde se atende alcoólatra na cidade. Deve procurar tal local, porque lá tem pessoas especializadas para esse atendimento. Então, não tem que ficar assim com essa questão de que eu não pude ir em casa, mas aqui e agora, como é que eu fico? Não, vai procurar atender. Agora, é preciso que na casa tenha os locais para indicar as coisas de fora. Alcoólatra, drogado, deve ter esse conhecimento para indicar onde deve ser procurado. Recordar que o atendimento fraterno não tem capacidade de resolver o problema da pessoa. A finalidade do atendimento fraterno é orientar a pessoa dentro do pensamento espírita. Portanto, o espiritismo não resolve os nossos problemas. Ele ensina que nós o resolvamos. Assim, nós devemos proceder no atendimento fraterno, para que os nossos problemas que nós não conseguimos resolver pessoalmente, tem nada a ver com aquele momento que nós vamos orientar à luz do espiritismo a pessoa que ali está à nossa disposição. Muitas vezes o problema a gente não consegue na família porque o alcoólatra não quer se curar. Da mesma forma, se uma pessoa que tiver o vício do alcoolismo não resolverá a sua libertação se não quiser. Nós damos as diretrizes. Eu nunca participei de reuniões mediúnicas. Poderei ser um atendente fraterno? Poderá, sim. Nós já elencamos como uma coisa necessária, ideal. Veja a nossa experiência. Quando nós nos candidatamos lá na Mansão do Caminho, colocamos um elenco tão completo de exigências doutrinárias e psicológicas, e que constatamos que ninguém tinha condição de ser atendente fraterno. Então, a médica homeopata, na verdade, nos armou uma armadilha, né? Ela criou uma armadilha. A gente criou tanta coisa, que ninguém poderia ser. Então, se a pessoa tem todas as qualificações, menos uma, vai procurar ser. É bom eu ter experiência com a mediunidade. Eu vou me candidatar a ser participante da reunião mediúnica da casa. Eu vou ao dirigente, eu gostaria de participar de uma reunião mediúnica. Eu gostaria de ser atendente fraterno, ou eu já sou atendente fraterno e não tenho essa experiência, eu gostaria de me candidatar. O dirigente, então, vai ter muito boa vontade. Ele só não coloca se a pessoa não tiver vaga na reunião mediúnica. A reunião mediúnica está cheia, aguarde mais um pouco, mas a gente é que se elege na Casa Espírita para as coisas que a Casa Espírita proporciona. Se eu tenho uma pessoa muito interessada, estudiosa, que quer ir para a minha reunião mediúnica, uma pessoa caridosa, eu vou ficar, vamos dizer assim, querendo contratar aquela pessoa. Eu vou querendo contratar aquela pessoa. Eu vou ficar ansioso para tomara que fulana peça para ir para a reunião mediúnica, porque eu gostaria de ela no time. Então, a gente é que se elege para as tarefas na Casa Espírita, e não propriamente a Casa Espírita que nos convoca para isso. A gente se elege. Esse é o conceito. Se a pessoa não frequenta a reunião mediúnica, mas pode adquirir uma cultura sobre mediunidade. Ler o livro dos médiuns,
as obras subsequentes a respeito do assunto, até que um dia ela consiga, se quiser, pedir permissão à direção da casa para fazer parte de um grupo mediúnico. Então, o problema é que a pessoa não pode ficar dentro da sala mediúnica sem as mínimas condições de orientar uma pessoa que chega com um distúrbio da mediunidade, com a mediunidade em afloramento. Precisa saber onde é que está isso. Livro dos Médiuns. Se a pessoa conhecer razoavelmente bem o Livro dos Médiuns, pode ser um atendente fraterno. Agora nós vamos dar um intervalo. Essas perguntas que estão aqui no segundo módulo, a gente responderá. Então, 20 minutos, não podemos demorar muito, porque depois a gente vai ter que ir para Auriflama, né? E lá temos outro trabalho ainda. Então, 20 minutos. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.